Em nossa caminhada de fé, ser discípulo é mais do que apenas seguir o Mestre. É um chamado a viver em comunhão, a aprender, a servir e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Os discípulos foram aqueles que ouviram o convite de Jesus e deixaram suas vidas habituais para segui-lo. Sua dedicação, fé e coragem nos inspiram até hoje. Discípulos. Nesta nova série de mensagens, vamos explorar as lições que podemos aprender com esses homens e mulheres que se comprometeram a estabelecer o reino de Deus na terra. Convidamos você a refletir sobre o que significa ser um discípulo nos dias de hoje. Juntos, vamos descobrir o propósito elevado que Deus nos deu como discípulos do seu Filho amado. Por isso, prepare seu coração e a sua mente para essa jornada e que essa série fortaleça a nossa caminhada em fé e amor. Todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, família? Amém. Se você está vivo aí, cumprimenta a pessoa que está do teu lado. Esse ambiente estava preparado aqui para adoração e talvez você não viu nem a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está atrás de você. Dá assim, boa noite, meu irmão. Isso. Paz do Senhor, tudo bem? Agora, já que você viu quem está perto de você, podia estar com vergonha, né? Então eu vou saudar novamente a igreja, que eu creio que tem uma igreja viva nesse lugar. Amém, queridos? Saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Marcos 1, 14. Tem um pessoal cheio do Espírito Santo aí que chegou hoje, no final da manhã, lá de Barra de Santa Rosa. Os projetistas estão aí, amém? Dá um glória a Deus aí, varão e varoa. Amém, glória a Deus. Que bênção. O povo que está chegando cheio de testemunhos, cheio de vida, meus irmãos. Que Deus tem nos testificado no dia de hoje, é que Deus tem operado nesse lugar, mas Deus também tem operado através da nossa comunidade. Deus tem operado através da nossa família. Nós fomos ali para aquele lugar e fomos bênção ali. Nós fomos ali para aquele lugar e fomos instrumento de avivamento na vida de outras pessoas. Então isso fica como um combustível para nós, para você se organizar. Eu sei que férias não é fácil, organizar as férias, saída, mas programa aí um momento para em janeiro você estar indo junto com a gente para o próximo projeto que vai acontecer num canto bem especial que vai ser revelado daqui a pouco. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Você achou aí? Se você achou, diga amém. Se você não achou, tem aqui no telão mais lindo de João Pessoa. Que telão abençoado, meus irmãos. Está sendo transmitido aqui também. Amém? Vamos fazer a leitura do texto? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui está bom, meus irmãos. Amém? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos nessa noite maravilhosa. Se você crê que Deus está aqui nesse lugar, começa a fazer uma oração, começa a pedir assim: Espírito Santo, eu vim aqui, Senhor, e eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto.
Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, ansiosos, com o nosso coração, ó Pai, com expectativa de ouvir a Tua voz. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, fala aquilo que o Senhor tem para hoje. Não foi no culto de ontem, não foi no culto de amanhã, ó Deus, é no culto de hoje. O que é que o Senhor tem para falar conosco? Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, assim como o Senhor fez em Lucas capítulo 24, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra, que o Senhor traga, Senhor, motivação, estiga, que o Senhor traga, Senhor, alegria para nós, e que o Senhor retire desse lugar toda distração, que o Senhor retire desse meio o ladrão da palavra. Se ele está aqui, nós queremos repreender agora, na autoridade do nome de Jesus, e nós queremos, ó Pai, que esse ambiente agora seja favorável à Tua palavra, que o Senhor traga cada mente agora focada na Tua palavra, no Teu trono, que nenhuma palavra dita nesse lugar se perca, mas que toda ela encontre o destino certo na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente nessa noite. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor use a vida do Teu servo, e que o Senhor venha neste lugar, no nome poderoso de Jesus, e todos dizem, aleluia. Esse climazinho de frio assim, porque baixa 2 graus em João Pessoa, o pessoense ele já fica todo estranho, ele já fica todo engilhado, né? Então, esse climazinho de frio deixa a gente mais, né? Querendo ficar em casa. A gente é um sertanejo meio, né? Estranho. Então, queria você, com todo o amor e carinho, os irmãos já conhecem aquela expressão que eu peço para os irmãos falarem, aquele ei bem enfático, né? Aquele ei bem animado, aquele ei que serve para acordar a vida do irmão. Às vezes o irmão chegou, está precisando de uma palavra, e aí Morfeu chegou e está tirando a atenção dele, está fazendo ele meio que desmaiar ali, né? Mas você tem que tirar Morfeu. Então você tira Morfeu com esse ei. Então vira para a pessoa que está do teu lado, aí você diz assim, ei! Não, falta, alguns entenderam, mas alguns ainda não, alguns foram baixinhos aí. Só precisa uma vez só, irmão. Diz assim, ei! Deus quer falar contigo nessa noite. Tu vai perder terra. Aí de uma maneira bem mais pentecostal, aí tu diz assim, ei! Vaso! Então recebe essa palavra no nome de Jesus. Amém, queridos? Deu para aquecer o coração? Meus irmãos, que privilégio nós estamos tendo. Estamos hoje finalizando uma série chamada Discípulos. E essa série tem impactado a nossa igreja. Testemunho de alguns irmãos que Deus vem quebrando ao longo de cada domingo as nossas vidas com cada palavra. E hoje nós vamos encerrar essa série debaixo da autoridade do poder do Espírito Santo aqui nesse lugar. Quem aqui veio para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Eu creio que Deus quer ministrar os nossos corações. Eu creio que Deus quer falar com você, e eu creio que Deus quer nos levar a uma nova compreensão da sua palavra nessa noite. Aqui nesse texto nós vemos o Evangelho de Marcos, ele é bem direto. Ele é bem curto e grosso, assim como a gente foi com o nosso irmão agora, dizendo, ei, recebe essa palavra. Simples, objetivo, direto. Assim é o Evangelho de Marcos. Outros evangelhos detalham mais alguns pontos, mas o Evangelho de Marcos ele é bem direto. Curto e grosso, tanto é que ele é o menorzinho dos evangelhos. E nesse evangelho aqui, nós vemos que Jesus acabara de ser batizado, sai dali, foi ser tentado, a gente já sabe da história, começa a exercer seu ministério, e ele começa a pregar o evangelho. Versículo 14 vai dizer que ele vai pregar o evangelho de Deus. Ele não pregou outro evangelho, ele pregou o evangelho de Deus. Está aí no final do versículo 14. Ele está pregando esse evangelho, ele está anunciando, ele está chamando pessoas. Ele está chamando discípulos. Ele se depara com Simão e com André. Simão que a gente conhece por Pedro. E diz, ei, segue.
E eles seguem, sendo que algo que não foi citado aqui em Marcos, mas que é citado em outros evangelhos, é que houve aqui nesse episódio a pesca chamada maravilhosa, a pesca milagrosa. Pedro passou junto com André, pescando a noite inteira, não pegou nada. Já estava recolhendo as redes, Jesus chega lá, como um desconhecido, cheio de autoridade, e diz: ei, lança lá do outro lado. Rapaz, já passei a noite todinha pescando, não tem nada aqui não. Lança do outro lado. Pois debaixo da sua palavra eu vou lançar. Lançou centenas de peixes, grandes peixes, quase levou o barco a pique. Fez com que Pedro, André e todos ali ficassem abismados. É isso que está acontecendo aqui. Me sigam, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Momento ímpar no evangelho, momento ímpar na vida de Pedro, de André, de Tiago, de João, das pessoas que estavam ali. E eles tomaram uma decisão, meus irmãos, eles começaram a seguir Jesus. Assim talvez foi com cada um de nós. Nós um dia decidimos seguir Jesus também, um convite foi lançado e nós começamos a seguir Jesus. E esses discípulos, em um episódio, começaram a ser chamados de maneira até ofensiva de cristãos. Cristão é uma palavra que nos define hoje. Mas cristão só está 3 vezes no Novo Testamento, 3 vezes na Bíblia. Não foi uma palavra que foi difundida naquela época. Não era uma palavra que era o que definia os cristãos. 3 vezes só na Bíblia. Era até um termo pejorativo. Aos cristãozinhos. Era assim que eram chamados pelo povo, pela sociedade, por aqueles que não criam no Evangelho. Era um termo pejorativo, que terminou se tornando o termo que a gente usa hoje. Mas o termo que era usado naquela época não era cristãos. Qual era o termo? Discípulos. Quem é você? Eu sou discípulo de Jesus. Ei, tu é de onde? Eu sou discípulo de Jesus. Era a maneira com que eles se identificavam. Era a maneira que as pessoas identificavam eles. E meus irmãos, tem uma grande diferença aqui de cristão para discípulo. A palavra discípulo, dependendo da sua versão bíblica, ela é citada só no Novo Testamento 296 vezes. Por algum acaso da história, a história começou a chamar nós de cristãos. E a gente colocou em desuso a expressão que nos define como tal, que é discípulos de Jesus. E a gente caiu num engodo, numa celeuma, ou seja lá qual for a outra expressão, um arcabouço, uma carapaça religiosa, que nos colocou agora num tubo, numa piscina, onde tem cristãos, e aí os nossos irmãos, não vou nem chamar de irmãos, os católicos, eles também se denominam cristãos. Então hoje, se perguntar, eles são cristãos e nós somos cristãos, aí a cabeça fica bugada, a cabeça fica confusa, porque existem crentes evangélicos que acham que é a mesma coisa, que é o mesmo Deus, só está em religiões diferentes, só está em igrejas diferentes. Mas sinto lhe informar que não é, irmão. Se eu mudo a maneira de enxergar o meu Deus, eu estou enxergando um outro Deus. E a gente está num arcabouço que está todo mundo junto, e todo mundo é cristão, e todo mundo é isso, e a gente fica confuso com isso. Eu creio que é chegado um tempo da gente se posicionar. Se Lutero reformou um dia, por que a gente não pode reformar novamente, né, pastor Jefferson? Eu acho que a gente pode reformar isso e voltar aos primórdios de sermos chamados discípulos de Jesus. Tem que haver uma diferença, irmão. Mas por que discípulo? Quando Jesus aparecia nos lugares, quando Jesus chegava para pregar, assim como no versículo 14, sempre acompanhava ele uma multidão. Por onde Jesus passava, ele pregava, ele fazia sinais e prodígios.
E naqueles lugares onde ele ia pregar, tinha dois públicos muito bem definidos. Tinha os discípulos de Jesus, mas tinha uma multidão. E a multidão não quer dizer que é discípulo. A multidão está seguindo Jesus por outros objetivos. Teve um dia que Jesus multiplicou pães e peixes e fez uma multidão de mais de 10.000 pessoas se alimentarem. E ainda sobrou 12 cestos fartos. No outro dia o povo foi atrás de quê? Oxi, pão e peixe, homem. Tem um cara ali que está multiplicando pão e peixe gostoso, vamos lá. Chegaram lá no outro dia, cadê o pão, cadê o peixe? Aí Jesus, ei, tem não, hoje não. O pão sou eu, se quiserem vai ter que comer de mim. Vão ter que se alimentar de mim, eu sou o pão da vida, ele disse. Aí a multidão fez o quê? Aí quem foi que ficou? Os 12. Ele se virou para os 12, e aí, vocês vão também? Então, quando Jesus chegava, tinha dois públicos definidos, meus irmãos. E hoje essa palavra está vindo ao nosso coração para que a gente se identifique. Você é discípulo ou você é multidão? Quem é você no meio disso tudo? Não, Caio, obviamente eu sou discípulo, né? Quem vai dizer que é multidão? Mas será mesmo que você é discípulo? Tem uma questão, tem uma pergunta que nos diferencia se a gente é discípulo ou se a gente é multidão. E é uma pergunta que vira e mexe Jesus fazia. E essa pergunta, ela é fundamental para nós hoje. O que é que você quer? Jesus chegava para pessoas e perguntava, o que é que você quer? Eu quero ser curado, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus está nos perguntando hoje, meus irmãos, o que é que você quer? Se Jesus passasse hoje aqui e lhe perguntasse, o que é que você quer? O que é que você iria responder? A primeira coisa. Essa pergunta define quem você é. Na verdade, é a resposta a essa pergunta. A resposta a essa pergunta define e classifica quem você é. A grande questão é exatamente essa. Sendo que quando essa questão ela é levantada para nós, tem um grande problema aqui, meus irmãos. Existe um grande problema, porque quando essa questão ela é levantada, que eu vou responder o que é que eu quero, aqui habita um grande problema. Porque quando eu for declarar minha resposta, essa resposta já está contaminada. Contaminada pelo quê? Por algo que aconteceu com Adão e Eva lá atrás. Quando Adão e Eva pecam, existe agora o pecado entrando na vida da humanidade. E todo mundo agora é pecador. Todo mundo agora foi contaminado por essa doença. Todo mundo agora foi corrompido pelo pecado. Todo mundo agora foi depravado pelo pecado. E todo mundo agora está sob a influência do pecado. Se eu estou sob a influência do pecado, dessa doença, quando eu vou responder, o que eu desejo, já não é mais o que eu desejo, é um desejo corrompido. O meu desejo agora não é mais meu de verdade, ele foi um desejo contaminado por uma doença. Ora, veja bem, meus irmãos. Se o pecado ele adentrou tão profundo na nossa vida, que ele afeta a área dos nossos desejos, a área das nossas vontades, o que é que a Bíblia vai dizer que é o centro das nossas vontades? É o coração. Então, se o pecado ele afetou o seu coração, e agora, quando a gente vai responder essa pergunta, o que é que você quer? Você responde ela sobre a influência de um desejo pecaminoso, corrompido, você já não sabe mais o que você quer. Por isso que a Bíblia vai dizer, lá atrás, em Jeremias, que o coração do homem O coração do homem O coração do homem é enganoso. Mas por que enganoso, meus irmãos? Porque ele foi influenciado pelo pecado.
porque ele foi corrompido pelo pecado. E agora o que o meu coração deseja está sob a influência desse pecado. Quem está entendendo aí diz amém. Quem está acompanhando aí dá um glória a Deus. Diz para a pessoa rapidinho do teu lado assim, só aquela virada de cabeça, diz, continua recebendo aí, terra. Isso. Se a gente entende isso, meus irmãos, se o centro das nossas vontades foi corrompido, você já não sabe mais o que verdadeiramente você quer. É aí que Paulo entra, inspirado pelo Espírito Santo, e ele vai dizer, por isso que está havendo dentro de você uma guerra. Existe dentro de você uma luta. Ele vai dizer isso em Gálatas, ele vai falar disso em Efésios, ele vai falar disso em Romanos. Tem algo batalhando aí dentro de você. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Isso nos ensina algo aqui, meus irmãos. Isso nos ensina algo aqui. Porque se eu tenho a carne que está batalhando, que está querendo coisa ruim, sob a influência do pecado, só quer o mal, e existe o Espírito que quer as coisas de Deus, que quer as coisas da vida, que quer Deus encarnado, pronto, Ele quer isso aqui. Eu estou aqui atrás e eu posso escolher ou um ou outro, sim ou não? Sim, eu posso tomar uma escolha. A grande questão é exatamente essa. O grande problema está nesse coração. Então, se o que eu desejo está sob a influência do pecado, está sob a influência do mal, eu tenho que questionar agora os meus próprios desejos. Hoje é uma noite de reflexão para você. O que é que você tem desejado? O que é que você tem ansiado? Se Jesus passasse aqui agora e Ele lhe perguntasse o que é que você quer, qual era a sua resposta? Ah, cara, eu queria tanto aquele carro. Eu queria um concurso. Eu queria estabilidade financeira. Eu queria aquela casa no condomínio fechado que eu tanto sonho. Ah, eu queria o apartamento mais alto, lá no altiplano, aquela cobertura. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria aquilo outro. Ei, irmão, nós estamos no meio do ano, o último domingo do mês de junho. Nós estamos na virada da chave. É hoje faz 6 meses. Que provavelmente você fez uma listinha, quer tenha sido no bloco de notas no celular, no post-it ou no caderninho dos sonhos. Você fez uma lista, irmão, ou seja, no seu coração, lá na virada do ano, pertinho do final do ano, você estava lá fazendo metas, você estava escrevendo sonhos, você estava escrevendo desejos. Se Jesus passasse aqui, será mesmo que você não ia desenterrar essa listinha, tirar ela do bolso e dizer, Deus, eu quero isso? É o que eu mais quero, é o meu maior sonho, é isso aqui que eu quero. Deus está vindo nessa noite para nos mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão. Sabe por quê, meu irmão? Porque algo acontece nas Escrituras, que está lá em Romanos capítulo 1, que ali é uma chave que a gente precisa entender aqui nessa noite. Romanos capítulo 1, Paulo vai falar da depravação total da humanidade. Paulo vai começar falando que a humanidade, existiram seres humanos que, sabendo que Deus existe, escolheram não adorar a Deus e escolheram fazer as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Preste muita atenção nisso. O que é que acontece com esses homens? Qual é a condenação de Deus? Deus vai dizer lá em Romanos 1. Deus vendo isso, diz lá Romanos 1. Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Ei, irmão, agora reflete aqui nesse texto, reflete aqui. Se a condenação de Deus é que você possa ser entregue aos seus próprios desejos, que você possa se governar,
Qual é a salvação de Deus então? Ei, reflita nisso. Olha só, olha o julgamento de Deus. Deus está vendo pessoas que escolheram não adorá-lo. E Ele está bom, eu vou deixar vocês fazerem o que vocês querem. Essa é a minha condenação para vocês. Se essa é a condenação, o que é a salvação? A salvação é uma carta bem bonita, perfumada, que Deus escreve, coloca no envelope e Ele envia para você. E sabe o que tem nessa carta? Uma palavra apenas. Você sabe qual é? Não. Não, Deus, eu queria isso. Não. Não, mas eu queria aquilo. Não. Reflita bem, irmão. Vocês estão entendendo aqui, amém? Se a condenação de Deus é você fazer os desejos do seu coração, é você ser guiado pelo seu coração, a salvação de Deus é um não para você. Imagina se Deus fizesse tudo aquilo que você quer. Poderia estar no cenário perfeito, na sua cabeça. Mas não quer dizer que é o melhor cenário de Deus para você. Ora, se a minha vontade, a sua vontade, ela está corrompida, ela não vem de Deus, ela é má, e ela nos leva ao pior caminho, que é o cenário da condenação de Deus, o que é que eu devo fazer então? A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é... irmão. Por isso que no mundo que nós estamos, tem um problema muito grande. Hoje pela manhã, estávamos ali na escola bíblica, e os irmãos estavam falando exatamente sobre o mundo, a carne e o diabo. E os irmãos estavam falando ali sobre o mundo. E o mundo é essa... Existe o mundo cósmico, que é o planeta Terra. Existe o mundo pessoas. E existe o mundo, as ideologias. É o que o mundo conspira. Estamos num mês, não sei se é mês, se é semana, se é dia, do orgulho LGBT. É só o que passa na televisão. Eu tive o desprazer de ligar a televisão 2 vezes essa semana. E as 2 vezes foi mesmo na hora que eu liguei assim, um beijo maravilhoso, para não dizer o contrário. Complexo, irmão. Algo que não acontecia 10 anos atrás. Algo que não acontecia 15, 20 anos atrás. E esse é o mundo que a gente está crescendo, que os nossos filhos estão crescendo, que os nossos adolescentes estão crescendo, onde tudo é normal. Faça o que você quer, para que você seja feliz. Quando tiver na dúvida, siga o seu coração, porque vai ser a melhor decisão que você pode tomar. É aquilo que o seu coração está dizendo. Assinado Capiroto. É ou não é, irmão? Se o nosso coração é enganoso, é ou não é, irmão? Amém ou não amém? Sendo que é um discurso que a gente está envolvido nele. Esse mundo está falando esse discurso. E esse discurso está pegando muita gente. Porque a gente está continuando o mesmo discurso. Quantos pais já não disseram isso para os próprios filhos, irmãos? Quando o filho está na dúvida de escolher o curso universitário, aí diz, não meu filho, mas escolha o que o seu coração está lhe dizendo. Aquilo que te faz feliz está repreendido. É o que a gente está dizendo para os nossos filhos. Será mesmo que a gente está educando bem, gente? Siga o seu coração, meu filho, o que importa é você ser feliz. É a mesma coisa que esses movimentos estão dizendo e a gente está repetindo para os nossos filhos. O verdadeiro discípulo, o que é que ele diz diante disso, irmão? Se os irmãos entenderam, se nós entendemos hoje,
que o nosso coração é corrompido, que a nossa vontade ela está corrompida, contaminada pelo pecado. Se ela não presta, se ela vai nos levar à condenação de Deus, ela vai nos levar à perdição. O que é que um verdadeiro discípulo, ele responde a esse questionamento? O que é que você quer nessa noite? Se Jesus passar aqui agora e perguntar, o que é que você quer? Qual é a sua resposta? O discípulo verdadeiro, ele provavelmente ele vai dizer: Deus, eu quero o que na verdade o Senhor quiser. Porque o Senhor sabe o que é melhor. É que nem a história de Aladim. Quem é mais antigo aí lembra da história de Aladim? Quem aí lembra de Aladim, irmãos? Amém? Talvez os adolescentes aí não lembrem. Tu tem 50 hoje, Fábio. Tu não lembra de Aladim? Está repreendido, irmão. Continue assim, não lembro mesmo não. Aladim é aquele que foi considerado digno. Ele foi para uma caverna, encontrou um tesouro. E no meio desse tesouro tinha o quê? A lâmpada. E a lâmpada estava meio embaçada. Aí ele esfregou para ver o nome. E quando ele esfrega para limpar o nome, o que é que sai de dentro da lâmpada? O gênio. Irmão, você já viu alguém fazer um pedido para o gênio em toda a história de Aladim e dá certo? Não, sempre dá errado. Por quê? Porque o certo não era Aladim dizer assim, quando ele dissesse: opa, Aladim, você tem 3 desejos. O que é que você quer que eu faça? Aladim deveria responder assim como um verdadeiro discípulo: rapaz, o senhor é um gênio, né? O que é um gênio, gente? É um gênio. Ele sabe de tudo. É ou não é verdade? Mas se o senhor é um gênio, Aladim é burro, né, gente? Sim ou não? Então, se o senhor é gênio, então escolha aí por mim, então. E aí a escolha do gênio vai ser o melhor para Aladim. Mas nós não estamos diante de um gênio da lâmpada para realizar os nossos desejos. Nós estamos diante do autor e consumador da nossa fé. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante daquele que vence todas as batalhas. Nós estamos diante do Jeová Jireh. Nós estamos diante de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra, sejam tronos ou soberanias, governos ou autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Então você não está diante de um gênio da lâmpada, e se ele te perguntar nessa noite: o que é que você quer, meu filho? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Deus está vindo nessa noite para mudar a nossa perspectiva, para que a gente entenda e saiba que nós não sabemos de verdade o que nós queremos, que nós não sabemos o que é melhor para nós. A gente acha, você acha que se você ganhasse na Mega Sena, a Mega Sena, tudo estaria resolvido. Talvez a Mega Sena esteja no top 1 da listinha de desejos de muitos irmãos. Irmãos que continuam fazendo a famosa fezinha lá na lotérica. Que é isso, irmão? Que é isso? Está repreendido em nome de Jesus. Diante disso, é sério que você vai chegar com a listinha para o Rei dos Reis? Diante dessa palavra, é sério que você vai chegar com sua lista de metas e sonhos para 2025/2026? É sério que você vai chegar como se ele fosse um gênio da lâmpada para realizar os teus desejos? Ou como um discípulo verdadeiro, ele quer que você se humilhe, se reconheça como sendo pó e dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Quem foi que disse isso, meus irmãos? O próprio Cristo disse isso.
No Getsemane, ele estava lá. E não estava confortável para ele. Por ele ser Deus, ele era melhor do que nós. E ele sabia o que o esperava. Isso é pior, irmão. O pior é você já saber o que vai acontecer. Por isso que Deus não te revela. Porque se você soubesse dos problemas, dos sacrifícios, das renúncias, das tribulações e desertos que você iria passar, você desistia antes mesmo de percorrer esse caminho. Aí a taxa de suicídio seria talvez de 99%. 1% iria arriscar para ver, ou iria mudar de rota e dizer, então vou enfrentar logo esse caminho difícil, nada, eu vou me perder todinho. O Cristo disse isso. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Assim dizia o nosso Cristo. E a vontade de Deus, ela era perfeita para Cristo, mesmo sendo a morte. O que a gente quer saber na hora é o que não dá para saber. A gente quer saber do plano todo e a gente nunca vai saber, irmão. O plano era a ressurreição, mas os discípulos não sabiam, não entendiam isso, não lembravam disso. E acharam que tudo tinha acabado. Ai, meu Deus do céu, acabou-se tudo. Vamos embora para Emaús. Eita, irmão. Deus tem acesso ao plano total porque foi Ele que escreveu a história. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para seguir Jesus. Você foi chamado para seguir o Mestre que tem as palavras de vida eterna. É o Mestre que tem a condução e o controle da sua vida. Você só faz seguir o caminho. Você precisa seguir Jesus, irmão. Eu trabalho como motorista e eu dirijo para uma autoridade. E vez por outra tem eventos que vai governador, vice-governador e vai o comboio de segurança pública. Vai os carros por ordem, né? Governador, vice, secretários e vai os outros carros. E o comboio é interessante porque quem puxa é quem está na frente, irmão. E o que está na frente puxa de verdade. É metendo 160 aqui, 170. E haja arrochar o pé. E quem está atrás tem que fazer o quê? Tem que seguir o comboio. Mas não sei para onde está indo, não. Eu estou seguindo o comboio. Aí o comboio vai e passa por um sinal vermelho. Meu irmão, é o governador. Ele passou, eu não vou passar. Eu vou atrás. Aí passa por uma rua, contramão. Gente, eu vou seguir o comboio. Aí passa por cima de uma calçada, por cima do matagal. Eu estou seguindo o comboio porque eu não fui chamado para entender o caminho. Eu fui chamado para seguir Jesus. Assim tem que ser com a gente, meus irmãos. O grande problema é que Jesus está dando ordem para nós. Bota esse celular em cima da poncheira. Aí tu. Mas não faz sentido não, cara. Deixar aqui que é melhor. Faz mais sentido estar aqui. Mas Jesus está mandando botar em cima da poncheira, irmão. Não, mas não tem lógica. Olha aqui. Ainda chama os outros para ser testemunha do erro dele. Olha aqui, não tem lógica. Jesus está mandando para fazer isso aqui. Não tem lógica, irmão. Não tem lógica estar aqui, não é? É. Então eu vou ficar aqui. O grande problema é esse, gente. Você não foi chamado para entender o caminho. Você vai passar por quebra-mola, por buraco. Você vai passar por contramão do mundo. A contramão das suas vontades. A contramão daquilo que o mundo está fazendo, irmão. Do que as pessoas estão fazendo. Você vai passar pelo sinal vermelho do mundo.
Mas siga Jesus, Ele vai lhe levar para o caminho certo, Ele vai lhe levar para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele vai lhe levar para um caminho que diz na sua palavra, sobremodo excelente. Quem crê nisso diz amém. É nesse caminho que Jesus está te chamando. Quero fazer a vontade daquele que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a palavra. É essa vontade que eu quero fazer. Mas não é para entender, irmão. Tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que vai ser sem nexo aqui. Mas não tem explicação. Mas é o que Deus quer no momento. No final de tudo, talvez você entenda que ia vir uma mosca, ia contaminar tudo aqui, e só porque Deus tinha mandado você fazer aquilo, não deu errado. Mas você não vai entender isso na hora, irmão. Por isso que para seguir Jesus, você precisa de humildade. Quando Jesus passa por esses discípulos aqui, quer dizer, candidatos a discípulos, e segue-me, está dizendo aí, no texto que a gente leu, Pedro e André largam as redes e imediatamente seguem Jesus. O que é que Jesus quer de você? Essa obediência, irmão. O que é que Jesus quer de você? Essa urgência para segui-lo. Tem que ser imediato. O original grego vai dizer que essa palavra segue-me, ela é um imperativo de urgência. Venha agora. No português está uma maneira mais educada, né? Segue-me. Mas vem agora. Venha após mim. Me siga agora. E eles seguiram. E o que é que aconteceu com eles? Caminharam um caminho sobremodo excelente. Caminharam um caminho, como diz lá em Apocalipse, ao vencedor, dar-lhe-ei da coroa da vida. Ao vencedor andará em ruas de ouro. Ao vencedor dar-lhe-ei vestiduras brancas. Ao vencedor se sentará à destra junto com o Cristo ressurreto. Ao vencedor, irmão. Para seguir Jesus você precisa ter humildade. Por isso que a palavra ela é completa e ela nos leva até 2 Crônicas 7,14. É o próprio Deus dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome... Quem sabe o texto, vamos repetir novamente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, irmão. Isso me inculcava durante muito tempo. Eu ficava meio perturbado com esse texto. E por quê? A base do evangelho não é arrependimento? Por que o arrependimento, se converter dos maus caminhos, está depois? E se humilhar está primeiro? Eu sempre fiquei inculcado com isso. Até a gente entender os princípios bíblicos. Entender que se a gente não se humilha, a gente não obedece Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que está lá em Salmos, que um coração quebrantado, compungido, contrito, Ele não despreza, porque está do jeito que Ele quer. Ele quer um coração bem molinho, suscetível a obedecer, para que Ele possa agir. Então se teu coração está duro, irmão, as situações da vida vão vir para te amolecer. Aí vai dar logo na titela. Que nem um pastor faz com as ovelhas, né? Ele dá logo na canelinha assim, só para começar a amolecer o espinhaço. Aí dá, tome. Não vai se orientar não, é? Toma aqui. Vai se orientar não, é? Toma. Aí vai mais agressivo, né? Até amolecer o coração, irmão. O problema é que tem gente que está apanhando da vida. Está apanhando e não aprende, irmão. Aí, irmão, o irmão gosta de apanhar. Está repreendido. Dá certo não, irmão. Dá certo não. Tem que apanhar para aprender.
Sucesso no mundo é ter Deus com você. Mas sucesso na Bíblia é você andar com Deus. Olha os grandes homens das Escrituras. Enoque. Qual era a característica maior de Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus. Qual foi a característica de Noé? No mundo inteiro, todo mundo morreu. Só ficou a família de Noé. Por causa de quem? Por causa de Noé. Porque Noé andava com Deus. Jó andava com Deus. E já estava bom demais. Aí Deus tirou tudo dele. Deu tudo melhor em dobro. Mais de vezes mais. Não é... Jó continuou andando com Deus. Aí disse o quê? Rapaz, antes eu achava que eu estava andando. Antes eu te conhecia, mas era de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eita, irmão. Que coisa linda. Sabe qual está sendo o nosso grande problema? Que a gente está colocando expectativas nas nossas vontades. E quem coloca expectativa se frustra. Tem gente que está vindo, aí vem para oração na madrugada, ou vem para cá para um culto, ou vem para qualquer coisa, e vai para a listinha com Deus. E vai com a listinha. Deus, eu queria isso aqui. Faz, Senhor, por favor, por favor. E aí você cria expectativa, aí Deus não dá naquele dia. Aí você cria outra expectativa, aí você vive um crente frustrado. A gente está vivendo no meio de uma geração de povo frustrado dentro da igreja. Mas por que o povo de Deus está frustrado? Porque está pedindo segundo o próprio coração. Está pedindo segundo as próprias vontades. Ei, irmão, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. O grande problema é que a gente está querendo começar pelas coisas acrescentadas. Deus, no nome de Jesus, me dá isso, Senhor, eu preciso tanto disso. Olha como está a minha situação da minha vida, eu estou precisando tanto disso. Vem aqui, Senhor, eu preciso disso. E é válido, meu irmão, você está lá, você está batalhando, você até está perseverando, mas você está perseverando nas coisas erradas. Nos anseios do seu coração. Por isso que tem gente que está frustrada dentro da igreja. Por isso que tem gente que está frustrado com Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, irmão. O calo aperta no lugar de cada um sabe onde dói. Mas vai entender, quem vai entender a mente do Senhor? Quem por acaso é o seu conselheiro? Quem pode conhecê-lo pelo amor de Deus? Quem pode instruí-lo? Ninguém, irmão. Ninguém. Tem irmão que perde o emprego. Aí está lá, frustrado. Ô irmão, levanta a cabeça. Está aqui nem irmã Querima. Permita-me, irmã Querima. Posso citar seu exemplo, pelo amor de Deus? Posso. Irmã Querima perdeu o emprego, chegou para mim feliz da vida. Cara, eu perdi o emprego. Eu não sabia se era para dar um glória, se era para dar um misericórdia. Eu faço o que, irmã Querima? A senhora quer o quê? Quer uma ajuda? Quer o quê, pelo amor de Deus? É para conseguir um outro emprego? Não, mas cara, eu estou tão feliz, cara, eu estou tão feliz. E ela fala assim, meu Deus, eu estou tão feliz, cara. Eu, glória a Deus, irmã Querima, agora eu dou glória. Que agora eu entendi que era para dar glória. E eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor não, cara. Eu pronto, não deixo não mesmo não. E eu vou pro projeto missionário, caminho. Glória a Deus, irmã. E estava lá ela feliz da vida. Segunda-feira eu cheguei lá em Barra de Santa Rosa, estava ela lá. Emocionada. Cara, eu estou aqui, olha só, estou vivendo. Feliz, irmão, mas perdeu o emprego. Muitos poderiam estar frustrados. Muitos abandonariam o Senhor. Ah, cara, porque não sabe. Porque não sabe da minha realidade.
Deus trabalha em cada um, irmão. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou aqui debochando da vida de ninguém. A uns Deus permite o espinho na carne, a uns Deus permite a enfermidade, a uns Deus permite a perda. Deus te deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A uns Deus permite a perda de um filho. Está dizendo que isso é fácil, irmãos? Está repreendido quem disse que isso é fácil. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Que Ele receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Ele sabe o que é melhor para nós. Fica de pé no teu lugar nessa noite, no nome de Jesus. Você tem alguma dúvida de que Deus está aqui nesse lugar nessa noite, meu irmão? Sim ou não? Aleluia. Tenha dúvida não, Deus está aqui nesse lugar. Tão certo como o ar que nós respiramos. Ele está aqui para mudar as nossas perspectivas, nossas prioridades. Talvez listinhas sejam rasgadas. Porque essa pergunta está sendo feita para você hoje, o que é que você quer? E se você é um discípulo de Jesus, você vai responder, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Mas vai precisar sacrificar isso, eu sacrifico, não tem problema, eu quero fazer a tua vontade. Não, mas tu vai perder isso, ainda que me custe a vida. Eu continuarei seguindo e servindo o Senhor Jesus. Oh, irmão, Lucas capítulo 9 vai declarar, Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Esse texto por si ele já fala, mas o versículo seguinte, ele exemplifica ainda mais. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você está vendo que a lógica no reino dos céus, ela é diferente da lógica terrena, irmão. Por horas vai parecer que o sinal está vermelho, vai parecer que é uma contramão, mas Jesus está dizendo, continue seguindo a minha vontade, continue seguindo o que eu estou falando para você. Ah, mas vai me bater, vai doer, vai perder isso. Continua seguindo a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para você. Jesus está aqui nesse lugar nessa noite, e Ele está aqui para mudar a nossa perspectiva. Ele está aqui para mudar a nossa visão, e Ele está aqui esperando uma coisa, e nós vamos fazer agora. Deus está nos chamando à humilhação nessa noite, meu irmão. Sabe o que é humilhação? É você reconhecer que do seu jeito não vai dar certo, e que você precisa dele desesperadamente. Humilhação é o que disse em 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é discípulo de Jesus, então se humilhe, se converta dos seus maus caminhos, busca o Senhor, ore, então Ele vai sarar e curar a sua terra. Mas você precisa se humilhar. Hoje é um chamado à humilhação, meus irmãos. Hoje é um chamado ao quebrantamento. Jesus está aqui perguntando o que é que você quer, e o que é que você vai responder nessa noite. Você é multidão que veio por causa da bênção? Você veio por causa do pão? Você veio por causa da cura? Ou você veio por causa das palavras de vida eterna? Você é discípulo.
Quem é você nessa noite, irmão? Quem é você nessa noite? Chegou a hora de se posicionar nesse lugar. Se você é um discípulo, comece a testificar isso, comece a declarar isso.